Hoje é a nossa penúltima aula, certo? Estamos encerrando. Só lembrando, no final da aula eu vou lembrar de novo, mas aí a outra aula já é na semana que vem, certo? Eu não quis dar o espaço de 15 dias nessa última, para a gente não terminar muito tarde, né? Para a gente não ir até meados de dezembro aí, certo? Ok. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre e-mail. A aula de hoje deve ser rápida, porque é o tipo de aula que eu prefiro dar na prática, onde os alunos possam, né, entrar no e-mail ou criar um e-mail e ir testando. Eu acho que é uma forma mais fácil de ver. E é um recurso que muitos já utilizam, então já tem uma noção, certo? Né, pelo menos do básico, que normalmente já é o suficiente. Então eu vou só mostrar algumas coisas do ambiente, algumas opções que a gente tem, explicar algumas coisas. E aí no final a gente pode tirar dúvidas, certo? Né? Dúvidas gerais ou das aulas anteriores também que possa ter ficado. A gente aproveita hoje. E na semana que vem a gente vai falar, né, sobre segurança da informação, segurança em forma geral, que é um pouco mais teórico, mas vou tentar fazer uma coisa bem bacana. Já que a gente está sempre imerso na internet aí, no celular, tudo, é importante ter uma noção do que a gente está querendo falar quando a gente diz segurança da informação. Tudo bem? Bom, então vocês estão vendo minha tela aí. Tá aparecendo o Gmail, né, da minha conta da ONG, que eu uso pouco, mas que a gente tem agora no G Suite, certo? Então aqui eu peguei de exemplo o Gmail, certo? Que é o provedor de e-mails da Google, ok? Existem outros, né? Existe o Hotmail, né? Hoje o Outlook, ah, que acho que são os dois mais utilizados, o Gmail e o Outlook. E também tem alguns outros menos utilizados como Yahoo, Ball, IG pode aparecer, mas no geral todos têm o mesmo formato, as mesmas funções, né? Varia uma coisa ou outra, mas se a gente sabe utilizar utilizar os outros acaba sendo mais natural, certo? É um tempo só de adaptação a ambiente diferente, mas não muda muita coisa, certo? Então, primeiro, né, que é e-mail quando a gente fala e-mail, né? Quando a gente traduz normalmente como correio eletrônico. Então, é um sistema que a gente tem, né, uma ferramenta dentro da internet em que a gente pode enviar mensagem, né, correio para outras pessoas, certo? Correio eletrônico. Nessa mensagem, a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Só texto mesmo, a gente pode anexar arquivos, e aí tem algumas limitações, mas a gente pode mandar arquivos também para outra pessoa. E basicamente essa é a função do e-mail, certo? Então a primeira coisa que é importante é que você precisa de um endereço de e-mail, certo? Quando a pessoa quer enviar uma mensagem para você, enviar algum conteúdo para você, ela precisa colocar, assim como no correio normalmente, a gente tem que pôr o endereço da pessoa, aqui a gente tem que pôr o endereço eletrônico, no caso, certo? Esse endereço eletrônico é o que a gente vai criar quando a gente cria um e-mail, é isso, é essa informação que é pedida. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aparece aqui em cima, eu consigo dar zoom aqui. Por exemplo, esse meu e-mail, não sei se consegue ver aí, ele tem, né? Todo e-mail ele tem essas duas partes, né? O primeiro seria o seu nome de usuário. É o que você escolhe, é o que você define, certo? No meu caso aqui é pedro.paiola. Então a gente tem a arroba, né, que em algum momento aí foi... Peraí, deixa o microfone da SUS dando um pouco de eco. Aí, pronto. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, essa primeira parte seria esse nome de usuário, que é o que você vai definir, certo? Tem algumas regras para isso, por exemplo, acho que não pode ter espaço. Mas quando a gente for criar, né, ele vai dando erro. Tem que ser único, claro. Ah, não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail, certo? Não faz sentido. A arroba vai separar o nome de usuário do provedor, certo? Aqui é o domínio do seu e-mail. Aqui, no caso, é personalizado porque é uma conta da ONG, certo? Então, o domínio aqui é o domínio da ONG, que é projetovidalegria.com.br. Mas, tradicionalmente, aqui vai estar o provedor de e-mail, né? Então, no caso do Gmail, normalmente vai estar gmail.com ou gmail.com.br, certo? Vai variar aí, dependendo de onde for o domínio. O Outlook, por exemplo, pode ser outlook.com ou outlook.com.br, ou e-mails mais antigos, hotmail.com. Né? Então, isso vai depender do provedor de e-mail ou do domínio, né? Se sua empresa tiver algum domínio próprio, como é o nosso caso, no caso da ONG, também pode ser esse provedor, certo? No caso, embora esteja esse domínio, na verdade, a gente está em cima do Gmail, certo? E como eu disse, arroba, né, ela separa essas duas partes, né? O que vem antes é o seu nome de usuário, o que vem depois é o provedor de e-mail. Em algum momento aí
da computação, houve alguma convenção que falou, vamos definir a arroba para ser esse separador. Isso é totalmente arbitrário, certo? Alguém definiu isso e passou a se adotar como convenção. Então, certo? Então, se a gente tem o nome de usuário, né? A gente define também uma senha quando a gente cria um e-mail, que é só para você acessar essa conta, certo? Aí quando você quer acessar a sua conta, você vai pôr suas credenciais, o seu endereço e a sua senha, mas com o seu e-mail, qualquer pessoa pode enviar um e-mail para você, e quando você envia, ela também sabe que é de você que ela está recebendo. Então essa é a ideia. Então agora vamos olhar um pouco para a interface do Gmail, né? O que a gente tem de opções aqui. Bom, na parte maior da tela, tem algum botão que eu uso que é para desenhar aqui. Nessa parte principal, eu vou deixar em vermelho e fazer um quadrado. Aqui, essa parte seria a parte principal, é onde a gente vai ver os e-mails em si, certo? E as opções básicas para tratar isso. Então aqui, ó, se vocês olharem no lado, na esquerda a gente tem uma barra de opções. Eu já vou olhar com ela, olhar para ela com mais calma. Mas veja que está destacado aqui em vermelho a caixa de entrada. Isso quer dizer que a gente está na caixa de entrada nesse momento. Então o que a gente está vendo na tela principal é a caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? São os e-mails que você recebeu, certo? Os e-mails que vieram até você. Então é isso que a gente está vendo aqui. Então aqui, né, como eu disse, essa conta eu não uso muito, então aqui a gente tem só 5 e-mails, certo? A maioria do próprio Google aqui. E o que a gente pode ver em cada e-mail? Vamos pegar um de exemplo. Vamos pegar esse daqui. Na esquerda, nesse campo aqui, a gente vê quem enviou o e-mail, certo? No caso, é um e-mail da própria Google, né? Quando você cria, ele envia algumas coisas para você. Por isso está aqui a equipe do Gmail. Aqui a gente tem o assunto do e-mail, certo? Né? Como se fosse um rótulo para a gente identificar esse e-mail, que quem enviou, que vai definir. E depois a gente tem uma pequena prévia do conteúdo do e-mail, certo? Ele mostra um pedacinho, mas se a gente quiser ver inteiro o conteúdo, a gente vai ter que clicar em cima desse e-mail. Quando eu clico, aí sim eu vejo o e-mail completo. Ok? Vamos voltar antes lá, depois eu mostro o e-mail completo. E o que mais que a gente tem opção? Outra coisa, né? Veja que esses dois e-mails eles estão levemente diferentes, certo? Esse aqui está com fundinho acinzentado. Aqui a gente tem o nome e o assunto em negrito, certo? Né? O texto mais forte. Isso é só para diferenciar que esse e-mail ainda não foi lido, certo? Então, esses e-mails aqui eles já foram lidos, quer dizer que eu já abri eles. Esse aqui ainda não, né? Então, é um e-mail novo que eu recebi e ainda não abri. É só uma identificação visual para a gente saber o que a gente já viu, o que a gente ainda não viu. Essa estrelinha, peraí, deixa eu apagar o desenho. Essa estrelinha, se a gente quiser favoritar um e-mail, basicamente, digamos que você tem um e-mail importante, que você precisa ver ele depois de um tempo, você precisa voltar nele. Você pode marcar ele com essa estrelinha que depois a gente vai ver que a gente pode acessar os e-mails marcados, certo? Tem uma forma de favoritar, de salvar um e-mail para você ver depois. E essa caixinha aqui é para a gente selecionar se a gente quiser fazer alguma ação com vários e-mails. Né? Por exemplo, de ação, a gente pode excluir vários e-mails, aí você seleciona todos, depois a gente vai ter a opção excluir. Aqui na frente também a gente tem algumas opções. Ah, deixa eu só ver quais são aqui para não falar besteira. Beleza. Essa opção aqui seria arquivar. Ele não vai apagar o e-mail, né? Ele não apaga, mas você arquiva. Se eu não me engano, depois de um tempo no arquivo ele apaga sozinho, aí já não tenho certeza. Ou se você quiser, você pode apagar de fato. Então você apaga aquele e-mail. E aqui, se você quiser marcar como não lido. Digamos que você abriu o e-mail, ah, mas não teve tempo de ler ele de fato. Então você volta e marca ele como não lido para você lembrar de ver ele mais tarde. E aí vai muito de você, né, de como você usa. Ele vai fornecer várias ferramentas para vocês poderem se organizar melhor. E a opção de adiar eu não tenho certeza, mas acho que. Vamos só ver o que ele fala. Acho que quando tem algum compromisso, você pode adiar para receber depois, para ver ele depois, né? São algumas ferramentas que a gente acaba nem usando, mas dependendo do que for, a gente tem essa opção, certo? Se a gente precisar por algum motivo, a gente tem essa opção. Quando eu seleciono e-mails, vocês vão ver que aparecem praticamente as mesmas opções em cima. A diferença é que a gente pode fazer isso para vários e-mails de uma vez, certo? Então a gente pode arquivar, apagar. Aqui dá a opção de denunciar como spam também. Então, quando você recebe um e-mail que você acha que é um spam, né, que
propaganda indevida ou algum tipo de vírus, alguma coisa que você não queria receber, você pode denunciar como spam. Isso vai ajudar os servidores, né, o seu provedor de e-mail, a identificar automaticamente o que é um spam. Ele já tem esse serviço, mas ele vai aperfeiçoando com o tempo. Essas denúncias vão ajudar nisso. Você pode apagar, você pode marcar como não lido e assim por diante, certo? Essas outras opções que a gente já tinha. Ok, então, né, esse acho que é o principal. Então, o que a gente tem na caixa de entrada? A gente vê os e-mails, você vê quem enviou, você vê o assunto, você vê se tem anexo, tá vendo, né? Quando a gente tem esses símbolos aqui, quer dizer que tem arquivos anexados no e-mail, né? Então, você sabe que se você abrir o e-mail, você pode baixar o arquivo que está te enviando. Ele já indica isso aqui. Você pode apagar, você pode marcar como não lido e pode fazer algumas ações. Certo? É bem básico, a ideia é que não seja muito complicado para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu vou abrir um e-mail. Vou abrir esse da equipe Gmail mesmo, só para a gente testar. Então aqui quando a gente abre o e-mail, aqui a gente vai ver ele, o corpo completo, né? Então aqui a gente vai ver um pouco mais de detalhes. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui em cima é novamente quem enviou, agora com mais detalhes, né? Além do nome aqui está mostrando o e-mail de quem enviou, certo? Aqui é um e-mail da Google, né? Para não responder, por isso que ele coloca aqui, mas é o e-mail de quem enviou. Para quem enviou, no caso é para mim. Já vou mostrar por que que aparece isso aqui. E na frente tem inclusive a data, certo? Então você tem a data de quem recebeu aquele e-mail. Então a gente tem um certo controle nesse sentido. E aqui embaixo a gente vai ter o corpo do e-mail de fato, ou seja, né, o que a pessoa enviou, o que ela digitou. Aqui tem imagem também, tem link, né? Então é um e-mail aqui mais elaborado. Se eu clicar aqui, né, para mim mostrar detalhes, ele vai mostrar mais alguns detalhes. Né, ele vai mostrar o seu próprio e-mail. Novamente ele mostra a data, mostra o assunto. E assim por diante, beleza? E o que que a gente pode fazer, né? A gente abrir um e-mail, uma ação possível é você querer responder aquele e-mail ou encaminhar para outra pessoa, certo? Essas opções você vai encontrar aqui na frente. A primeira opção que você tem, primeiro tem estrelinha, é a mesma estrelinha da que a gente tinha visto. Você só quer favoritar aquele e-mail, marcar, porque você vai ter que ver ele depois, é um e-mail importante ou algo assim. Mas essa setinha aqui é a setinha de responder, certo? Se eu clicar aqui, eu vou abrir uma nova telinha, que seria para responder aquele e-mail. Então, eu vou só clicar só para exemplificar. Esse é um e-mail da Google, né? Não tem sentido responder, ele já até coloca aqui no reply, que é para se você não responder, é um e-mail automático. Mas só para exemplificar, né? Vou clicar em responder. Ele vai abrir uma janelinha aqui embaixo, onde eu posso. Pera aí. Aqui tá para quem eu estou enviando, ele já coloca automaticamente, certo? Como eu estou respondendo, ele já coloca automaticamente para quem eu vou enviar, que é a equipe do Google. Aqui eu posso digitar a minha mensagem. E tem as opções aqui, né, que eu vou mostrar depois com mais detalhes. Se eu precisar adicionar alguém para quem quer enviar, eu posso clicar aqui na frente, posso colocar outro e-mail, certo? Vou colocar um outro e-mail, por exemplo. Eu digitei, apertei Enter ou Tab, já coloco outro e-mail, então é para quem eu quero enviar, certo? Depois com cópia oculta, eu já vou mostrar. Então, né, eu tenho essa opção. Além de responder, eu posso também encaminhar. Encaminhar seria o quê? Olha, você vê que ele apagou o e-mail da Google aqui. Encaminhar é você mandar para outra pessoa. E aí você tem que dizer quem é, né? Ele não vai saber automaticamente para quem você quer enviar. Então, essas são duas opções naturais, digamos assim, de quando você recebe um e-mail. Você pode querer responder, você pode querer encaminhar. Ele te dá essas opções facilmente. Quando eu clico aqui, veja que ele também deu a opção editar assunto. O assunto, né, o assunto do e-mail, o título do e-mail, entre aspas. Como eu cliquei em responder, ele já automaticamente pegou. Ó, aqui abriu outra telinha com mais detalhes, mas é a mesma coisa, certo? Ele automaticamente pega o assunto do e-mail que você está respondendo e coloca o RE antes como resposta. Então ele já coloca um assunto automático, mas ele tem a opção de editar, né? Se você quiser mudar o assunto, você também pode, né? Ele te dá liberdade para isso. E aqui ele está mostrando com mais detalhes, né? Quando a gente responde um e-mail, ele não apaga o e-mail anterior, certo? Ele vai criando, ah, ele vai anexando o conteúdo, né? Então ele coloca o seu corpo, aqui eu digitei qualquer coisa, mas o e-mail anterior ele coloca aqui embaixo, certo? Para a pessoa para quem você está respondendo, saber o que você está respondendo, certo?
A pessoa te enviou o e-mail, você responde, aí vai o e-mail dela junto, e fala, ah, tá, ela respondeu esse e-mail, tem a data de quando ela enviou, tudo certinho. Beleza, então eu vou fechar esse daqui. Esse foi o e-mail da Google. Deixa eu abrir esse e-mail não lido aqui meu mesmo, que esse aqui acho que é mais fácil porque o conteúdo dele é bem mais simples. Então veja, eu recebi esse e-mail. Esse e-mail eu mesmo que enviei, mas de outra conta, aqui no caso a minha conta da Unesp, certo? Então tá aqui o e-mail de quem enviou, o meu nome. Aqui o corpo do e-mail, eu só escrevi corpo do e-mail, né? Poderia ter ditado uma mensagem aqui, com mais detalhes. E aqui eu enviei um anexo, tá vendo? Ó? Eu enviei um arquivo, no caso é o arquivo da nossa primeira aula. E aí eu tenho a opção aqui na setinha de fazer o download. Então, quando eu faço isso, eu baixo o arquivo. Ah, os anexos são das coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, certo? Quando a gente recebe um e-mail ah, de origem desconhecida, que você não sabe de quem que é, se tiver anexo, é aconselhável você não baixar e principalmente não executar, né? Porque aí pode ter algum vírus ou alguma coisa. No caso, eu mesmo que enviei para mim, ele já baixou aqui. Então é o arquivo dos slides da primeira aula. Né? Só para exemplificar, você pode anexar quase qualquer tipo de arquivo. Ele só vai ter limitações de tamanho, por exemplo. Né? Não lembro qual que é o caso do Gmail, mas não é qualquer arquivo que você pode enviar. É só um arquivo muito grande. Mas para documentos, fotos, coisas do tipo, ele funciona bem. É uma forma interessante da gente enviar arquivo para outra pessoa. Ah, Vejo, né, novamente eu tenho as opções aqui de responder. Além disso, ele coloca algumas sugestões de resposta automática, né? Por exemplo, e-mail recebido com sucesso, e-mail recebido, eu não entendi. Seriam respostas rápidas. Se eu clicar aqui, vamos até testar, e-mail recebido com sucesso, ele já gera uma resposta, né, para quem eu estou enviando, já gera o texto, eu posso só clicar em enviar, é só para confirmar, né? Se a pessoa pedir confirmação, olha, confirme o recebimento, ele te dá essa opção simplificada de você fazer isso. Como eu não quero enviar, eu vou só clicar fora. Melhor, na lixeirinha aqui, ó, se você quiser apagar aqui, ah, quando você está escrevendo um e-mail, se você desistir, ele tem a opção de você descartar o seu rascunho, né? Tudo ele salva como rascunho, se você quiser terminar de enviar depois, mas se você quiser, você pode descartar também. Então aqui eu descartei o rascunho, não tenho isso, certo? Então aqui um e-mail recebido. Mas digamos que, né, aqui eu mostrei como a gente pode responder ou encaminhar um e-mail. Mas vamos voltar para a entrada? Vamos dizer que eu quero escrever um e-mail, certo? Eu quero enviar um e-mail para outra pessoa, mas não respondendo nada, né? Eu quero começar um assunto inédito, por assim dizer. Então, aqui no canto esquerdo, vejam que essa opção de escada que é a opção escrever, certo? Tem o símbolo do mais e a opção escrever. Se a gente clicar aqui, aí sim a gente vai criar um novo e-mail para enviar para quem a gente quiser. Então, vamos pegar isso como exemplo também. Veja, aparece aquela janelinha, a gente já viu essa janelinha quase agora, lá já tinha algumas informações, porque era dentro de uma resposta, né? Então ele já completa com algumas coisas. Aqui para escrever um e-mail do zero. Então, quais são os principais componentes, né, de um e-mail que a gente vai enviar? É para quem a gente vai enviar, nosso destinatário, certo? Quem vai receber o e-mail. O assunto desse e-mail, você pode até deixar em branco, mas quando a pessoa receber, ela só vai ver lá sem assunto, então ela não vai saber do que se trata. Então é uma boa prática a gente sempre colocar o assunto no nosso e-mail, embora não seja obrigado. E o corpo do e-mail, certo? Aqui é onde a gente vai escrever a nossa carta ou, né, seja o que for, o texto, o corpo do nosso e-mail. Então esses são os principais componentes. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou enviar um e-mail aqui para mim mesmo, né? Só para exemplificar. Enviar para o meu e-mail da Unesp. Vou clicar fora, ele já colocou ali o meu e-mail. Então já estou enviando para esse contato, certo? Para essa pessoa, no caso, sou eu mesmo. Posso colocar um assunto, teste. E no corpo do e-mail, vou colocar boa noite, teste de e-mail. Qualquer coisa só para a gente testar, certo? Bom, essas são as componentes principais, mas o que, que é interessante a gente ver além disso? Bom, primeiro, bom, eu posso enviar para mais de uma pessoa, certo? Eu posso colocar no vários e-mails aqui, mas a gente tem algumas opções interessantes também. Elas ajudam a gente a se organizar dependendo do que a gente estiver fazendo. Então,
a gente tem, por exemplo, a opção de enviar e-mail com cópia e com cópia oculta também, né? Ou cópia carbona, que, né, seria a origem da sigla, embora a gente chame de com cópia oculta. A ideia é o seguinte, a gente tem um remetente principal, ou melhor, um destinatário principal, com quem a gente está conversando, com quem a gente está trocando algum documento, discutindo algum assunto, por exemplo, mas pode ter outras pessoas interessadas nisso, certo? Imagine, por exemplo, que você está enviando ah, um e-mail para o chefe de outro departamento, por algum motivo, você tem que discutir algum assunto, mas o chefe do seu departamento também tem interesse naquilo. Então você pode enviar com cópia para ele, certo? O seu destinatário, ou seja, quem vai estar aqui no campo para é o chefe do outro departamento, mas você pode enviar com cópia para os interessados naquele assunto também, certo? Não são o destino do e-mail, mas eles também têm interesse naquilo, certo? E aí você pode colocar aqui para quem você quer enviar também, pode ser várias pessoas sem problema. E quem for receber o e-mail vai poder ver para quem você enviou com cópia, certo? O que é diferente da outra opção, que é o com cópia oculta. Nesse caso é a mesma ideia, você vai enviar uma cópia desse e-mail para as pessoas que estiverem nesse campo, só que o destinatário, né, as outras pessoas que estão recebendo e-mail, não veem com quem você enviou com cópia oculta. Então, por exemplo, se eu enviar um e-mail para a Suzy, enviar com cópia oculta para o Jesus e para a Mari, certo? Vamos pensar nesse caso. O Jesus não vai ver que eu enviei, melhor, eu enviei para a Suzy, né, com cópia oculta para o Jesus e para a Mari, beleza. A Suzy não vai ver que eu enviei para o Jesus e para a Mari também, que a cópia é oculta, certo? Ela só vai ver que eu enviei para ela e que fui eu que enviei. Ela não sabe, a princípio, que o Jesus e a Mari também receberam. O Jesus vai ver que eu enviei para a Suzy, porque a Suzy está aqui no campo para. Mas ele não vai ver que eu enviei para a Mari, certo? Então ele sabe que eu enviei para a Suzy com cópia para ele, mas ele não sabe que eu enviei para a Mari também. E a Mari é a mesma coisa, né? Ela sabe que eu enviei para a Suzy, mas não sabe que eu enviei para o Jesus. Então essa é a ideia, esses três campos que a gente tem. O para quem a gente realmente está enviando, com cópia, se tem outros interessados aí que também tem que receber o e-mail, todo mundo que está no para e no com cópia vai saber quem recebeu. Agora, quem está no cópia oculta, os outros não vão saber que eles também receberam. São as 6 opções que a gente tem na hora de enviar o e-mail, certo? Ah, na dúvida, a gente pode colocar aqui no para, né? Não tem muito problema com isso também. Por fim, outra opção que é interessante é o que eu mostrei, né, do anexo, quando a gente quer enviar um arquivo para uma pessoa. Também é muito tranquilo. A gente tem aqui na parte de baixo. A gente tem várias opções, algumas específicas da Google, não vou mostrar todas elas. Esse primeiro são algumas opções de fonte, assim como no Word a gente pode editar, formatar o texto. Aqui no e-mail também a gente tem algumas formatações, bem simples, claro, mas a gente pode aí mudar o nosso tipo de letra, cor, tamanho, coisa assim. E depois a gente tem opções como inserir link, emoji, né, as carinhas, os emoticons, igual do WhatsApp. Inserir imagem, que aqui vai ser a imagem no corpo do e-mail. Então tem outras opções, mas o que eu quero mostrar aqui em particular é perdão. O que eu quero mostrar aqui é o anexo, que é quando a gente consegue anexar um arquivo, né, enviar um arquivo para aquela pessoa. No geral, sem muito problema também, eu clico aqui em anexar arquivo, vai abrir essa caixa de diálogo do Windows, que é padrão, certo? Sempre que a gente vai abrir um arquivo, é isso aqui que vai aparecer. Eu posso navegar pelas minhas pastas e escolher o arquivo ou os arquivos. Vamos dizer que eu quero enviar aqui, por exemplo, a aula 2 e a aula 3 agora. Selecionei os dois, cliquei em abrir, pronto, ele já vai anexar os dois. Agora é só terminar de carregar para enviar. Só um minuto, pessoal, vou pôr meu fone para carregar que está acabando a bateria. Pronto, é só encaixar o cabo. Beleza, carregou. Então, esses dois arquivos estão anexados. Se eu enviar o e-mail, eles vão junto com o meu e-mail, certo? As outras opções não são tão interessantes para a gente, né? São coisas que a gente não vai usar com tanta frequência. Mas, como eu disse, tem a opção de inserir link, inserir emoji, inserir arquivos com Google Drive, que é do próprio Google, né? Inserir imagem, modo confidencial, né? Se for e-mail confidencial, você pode
mostrar isso de alguma forma. Inserir assinatura também, se tiver uma assinatura padrão, você pode colocar também. Ok? Então aqui é um e-mail bem simples, eu coloquei para quem que eu vou enviar, o assunto do e-mail, o corpo, anexei 2 arquivos. Vamos clicar em enviar, só para a gente testar. Beleza, disse aqui que foi a minha mensagem foi enviada, certo? Quando ocorre algum tipo de erro no envio do e-mail, né, se você digitou o e-mail da pessoa errada, por exemplo, coisa do tipo, normalmente vem um e-mail na sua caixa de entrada avisando isso. Olha, a gente não conseguiu entregar ou coisa do tipo. Claro que não é sempre que vai aparecer, por exemplo, se você digitou errado, mas aquele e-mail existe, ele vai enviar para outra pessoa, mas o Google, o Gmail ou qual seja o provedor, não tem como saber disso automaticamente, certo? Então, por isso que é comum a gente pedir para a pessoa confirmar que recebeu ou coisa do tipo. Mas digamos que você queira consultar quais e-mails você enviou, né? Você quer ver se você enviou o anexo. É normal esquecer de colocar o anexo, por exemplo. Eu hoje faço muito isso. Vou enviar algum e-mail para o professor, tem que mandar o arquivo, e aí na hora de anexar o arquivo eu esqueço. Então, né, é comum a gente consultar os e-mails que a gente enviou para ver se a gente fez tudo certo, ou você precisa conferir alguma informação. Então, como que a gente tem acesso a isso? Veja, aqui na esquerda, né, tem essa barrinha embaixo do escrever, que eu falei que eu já ia mostrar. A primeira opção é a caixa de entrada, que é os e-mails da caixa de entrada, ou seja, os e-mails que você recebeu. Mas a gente tem outras opções aqui, são outras pastas, entre aspas, onde a gente tem outros e-mails. Né? Por exemplo, a gente tem com estrela. Lembra que eu falei que a gente pode marcar e-mails com estrela? Quando a gente clicar aqui, deixa eu marcar marcar esse e esses dois com estrela. Veja que eu marquei 2 e-mails com estrela, certo? Quando eu clicar na pasta com estrela, eu vou ver só esses 2 e-mails, certo? Então, né, numa caixa de entrada, normalmente a gente tem muitos e-mails, ainda mais se a gente usa no dia a dia, no nosso trabalho, por exemplo. Então, essa é uma forma de a gente separar aqueles que são mais importantes e a gente consegue, clicando aqui, ver só esses, só os que são marcados. Os adiados, lembra? A gente tem a opção de adiar, tá por ali. E aqui a gente tem os enviados, ó, justamente o que eu estava querendo. São os e-mails que eu enviei, certo? Então, veja, esse e-mail que eu acabei de enviar está aqui, mostrando para quem que eu enviei, qual o assunto do e-mail, quais os anexos. E se eu clicar, ele vai abrir maior também para eu ver completo o que foi enviado, certo? Normal. Vamos ver as outras pastas, né? As mais importantes ele já mostra aqui. Tem o rascunho, lembra que eu falei quando a gente começa a digitar um e-mail, ele salva como rascunho? Por exemplo, aquele lá que eu estava escrevendo, eu esqueci de apagar, aquele que eu estava respondendo do Google, então ele salvou aqui, ó. Então, né, se por algum motivo você parou de escrever, não enviou, mas mais tarde você vai querer terminar de escrever e enviar, ele já salva automático para você como rascunho, para você poder continuar depois, certo? No caso, eu não queria responder esse e-mail, então eu vou descartar. Vou clicar aqui na lixeirinha. Certo? Então agora a pasta de rascunho está vazia. Se eu clicar aqui em mais, vai abrir mais opções. Ah, tem aqui importante, por exemplo, você pode separar, né, ó, os que estão com estrela está como importante. Você pode criar outro tipo de marcadores. São opções que ele vai dar para você separar e organizar seus e-mails, certo? Mas vejo que nem sempre se usa, então ele já deixa separado aqui mais embaixo. Chat, né, que é dentro do Google, se usa pouco esse chat, mas tem essa opção. Programados, eu não mostrei, mas deixa eu clicar aqui em escrever de novo. Veja que do lado de enviar, né, que é o botão que a gente vai realmente enviar o e-mail, a gente tem essa setinha aqui, ó. Vamos clicar nela. Eu posso programar o envio, certo? Então eu posso, ao invés de enviar o e-mail agora, eu programo quando ele vai ser enviado, certo? Para disparar. Então, olha, esse e-mail é para ser enviado amanhã às 8 horas da manhã, sei lá, por algum motivo específico. Então, nessa pasta vai estar aparecendo os que estão programados, são os que não estão enviados ainda, certo? Você vai enviar, o e-mail já foi escrito, mas ele está só programado. Então, ele vai aparecer aqui. Todos os e-mails, aqui vai juntar tudo, certo? Vai juntar a caixa de entrada, vai juntar enviados, vai juntar programados, rascunhos, ou rascunho, bom, rascunho não tenho certeza. Mas todos os e-mails vão aparecer aqui. Então é um pouco desorganizado, mas se você está fazendo uma busca cega, por exemplo, você não sabe onde foi parar um e-mail, você arrastou para a pasta errada, que é o tipo de coisa que pode acontecer, você pode fazer isso aqui também.
Spam são os e-mails que são classificados como spam automaticamente, certo? Então, quando você recebe um e-mail, o próprio provedor vai analisar ele, e se ele achar que ele é um spam, ele vai classificar assim, já vem para essa pasta. Ele não exclui automaticamente porque pode acontecer dele dar um falso positivo, ou seja, ele acha que aquilo é um spam, mas na verdade não é, certo? Então é comum, né, quando alguém manda um e-mail, você fala, não recebi, a pessoa fala, olha na caixa de spam, né, porque às vezes foi classificado incorretamente como spam. No caso aqui, eu não recebi nenhum, ah, mas estaria os e-mails aqui normalmente, e aí se tiver algum que não é spam, você consegue clicar nele e restaurar. Você vai falar, olha, não é spam não, é um e-mail de verdade, eu queria esse e-mail, e aí funciona normalmente. E e-mails que fiquem aqui por mais de 30 dias, ele já apaga, certo? Então ele não fica salvando os spams por muito tempo. Ele fica aqui por 30 dias, é o tempo que você tem para analisar, para ver se aquilo é realmente um spam ou não. E aí você já pode apagar, ou se você não apagar, daqui 30 dias ele vai ser apagado automaticamente. A lixeira aqui são os, o- os e-mails que você apaga, certo? Então a diferença é que no spam é o próprio provedor de e-mail que faz a análise. Aqui são os e-mails que você mesmo apagou, certo? Mas às vezes, né, é uma precaução, tipo, você apagou por engano, então ele vem para a lixeira antes, né? Às vezes você apagou por engano, você ainda tem a opção de restaurar. Mas você pode vir aqui na lixeira, você pode esvaziar ela, ou seja, apagar tudo definitivamente, ou se você não fizer isso, também da mesma forma, 30 dias ele vai apagar automaticamente, né? Ele não fica mantendo a lixeira por muito tempo. E depois são mais questões de organização, certo? Essas categorias, ele já cria algumas, mas você pode criar as próprias também, certo? Então você usa e-mails para vários fins, por exemplo, você pode ir criando categorias para separar, né? Então, por exemplo, inclusive aqui embaixo, né, ele tem a opção criar marcador, certo? Onde você vai criar o seu próprio. Então, às vezes você tem e-mails que você recebe do e-mail, do trabalho, você tem e-mails que você troca com amigos e parentes, você tem e-mails que você recebe de lojas onde você faz compras, você tem e-mail que você recebe do Facebook ou de outras redes sociais, né, questões de segurança. Você pode ir criando categorias para tudo isso e separando para depois você ter isso organizado e acessar isso mais facilmente, certo? De repente você recebe muito e-mail de promoção, por exemplo, e aí você acaba perdendo, deixando de ver algum e-mail importante do trabalho, certo? Então é uma forma de evitar esse tipo de situação, mas aí você se organiza como achar melhor, ok? Ah, isso é essencial. Aqui embaixo a gente tem outras coisas, mas que é próprio da Google, certo? Inclusive tem aqui a opção do Meet, que a gente está usando agora. Ele já tem uma opção aqui para você criar uma nova reunião, ou para você ver quais são as reuniões agendadas, certo? Então é um atalho que a Google cria aqui dentro. O Hangouts, ele é uma espécie de Messenger, né? De um aplicativo de chat para você conversar com outras pessoas por texto ou até por vídeo, mas diferente do Meet, né? O Meet a ideia é videoconferência, né? Então ele tem permite mais de 100 pessoas numa mesma videoconferência. O Hangouts é 2 a 2, certo? Se ele permite mais de uma pessoa, deve ser no máximo 4 ou 8, assim, num absurdo, eu não tenho certeza. Então essa é a grande diferença, né? O Meet é próprio para grandes reuniões, o Hangouts é para conversar com apenas outra pessoa, mas como eu disse, não é muito utilizado, certo? Ele fica com pouco espaço no mercado aí, onde a gente tem o WhatsApp, ou o Messenger do Facebook, ou no máximo o Telegram, certo? O Hangouts acaba sendo meio esquecido e pouco usado. Mas como é da Google, claro, a Google sempre vai colocar ele aqui no meio. Aqui ele vai só fazer isso. E aqui eu não vou mostrar com muito detalhe, porque acho que não vale a pena a gente ficar configurando esse tipo de coisa, mas tem bom, aqui é as opções da Google, né? Toda a página da Google tem isso daqui, que é a minha conta de usuário e os aplicativos da Google. Se eu clicar aqui nos aplicativos da Google, vai aparecer os outros serviços, certo? O próprio Gmail, que é onde eu estou, e os outros serviços da Google, o Meet, o Drive, coisa do tipo. Mas essa engrenagem aqui antes, ela é as configurações do seu e-mail, certo? Então a gente tem configurações desde questão como se diz, a aparência, o layout da página. Então aqui, por exemplo, é a forma que os e-mails estão aparecendo. Ó. Se eu clicar em compacto, tá vendo que ficou tudo mais juntinho. Se eu colocar em padrão, ele deixa mais espaço, ele mostra mais detalhes. Aí é questão de gosto, questão de como você se organiza melhor com isso.
temas, né, que formam as cores, o esquema de cores, de imagem. Então veja que aqui você pode organizar tudo isso ou clicar em ver todas as configurações. Aí vai ter configurações até mais avançadas, certo? Ah, que a gente não vai entrar no mérito hoje, mas, né, só dando de exemplo, acho que duas coisas que são mais complexas, mas também podem ser bastante usadas, é a questão de filtros e endereços bloqueados. Você pode, por exemplo, você tem algum e-mail, assim como no celular a gente pode bloquear número que está enchendo o saco, que está ligando indevidamente, se tem algum e-mail específico que está enviando spam para você com muita frequência ou coisa do tipo, você pode bloquear aquele e-mail, certo? Ah, acho que dentro de filtro, deixa eu só confirmar. Aí no Gmail, o Gmail eu uso pouco, na verdade, então eu não sei se qual opção que ele tem, mas eu disse, né, que a gente pode criar pastas, né, marcadores para separar os e-mails. Então, o Outlook eu sei que oferece essa opção, o Gmail deve oferecer também, só não sei onde encontrar, precisaria procurar um pouco mais, que é você criar regras, por exemplo, criar regras para os e-mails. É uma forma de ele se organizar automaticamente. Então, por exemplo, você criou uma pasta trabalho. Você quer colocar todos os e-mails de trabalho ali. Então, sempre que recebe e-mail, você pode fazer isso manualmente, né? Você vai lá, clica, mover para trabalho. Então, você moveu o e-mail para a pasta trabalho, sem problema. Mas você pode fazer isso automaticamente, certo? E aí você cria regras. Regras, por exemplo, se o e-mail veio e aí você coloca os contatos do seu trabalho. Coloca o e-mail do seu chefe, o e-mail do departamento, o e-mail dos colegas. Olha, se os e-mails vieram, se o e-mail veio de uma dessas pessoas, você já move automaticamente para a pasta trabalho, certo? Tem uma forma de organizar isso. É um recurso mais avançado, não é necessário, mas é interessante. Né? Dentro do Gmail, não sei exatamente onde fica. Talvez seja em avançado, ou aqui dentro do filtro mesmo. ah, Talvez ele dê essa opção. Outra opção também seria o encaminhamento, certo? Eu, particularmente, uso bastante isso, que é quando você tem mais de um e-mail, você pode configurar para um encaminhar para o outro automaticamente, certo? Então, eu, por exemplo, tenho o e-mail da Unesp, tem mais de um e-mail, inclusive, depois mudou. Tem e-mail do Gmail, mas eu uso mais o Outlook. Então, o que eu faço? Eu pego todas as minhas outras contas e faço todas encaminharem para o meu Outlook, certo? Então, aí tudo se concentra no mesmo e-mail. Então, são dois recursos um pouco mais avançados, mas que ainda pode acabar sendo usado, né? Que é a ideia de você criar filtros e regras ou de você encaminhar os seus e-mails para outra conta, certo? Ah, mas fora isso, a gente não tem por que mexer muito nessas opções, certo? A não ser em casos bem específicos. Ok? Alguma dúvida na parte de e-mail? Alguma questão? Vocês já usam, já estão acostumados? No meu caso, mais ou menos, eu não trabalhei estas coisas. Mas estava interessado na parte essa que você falou, mas você falou que não estava claro aí, não? Como é que se criam as carpetas para que elas automaticamente cheguem? Quer dizer, como uno diseña isso, porque... ¿Y dónde que se abren as carpetas aí? Porque aí eu não percebi bem. Mas você falou também que era um sistema que você tampouco trabalhava muito essa parte, não era uma coisa mais. Mas o que você puder aí seria bom. Sim, eu vou abrir no Hotmail aqui no Outlook, que eu acho que fica mais fácil, que eu já estou mais acostumado. Certo? Então aqui é o e-mail que eu realmente utilizo. Tá lento para carregar, mas tá tudo bem. Então veja, ó, ele tem bastante semelhanças com o Gmail, certo? Né? Ele é diferente, claro, mas veja, aqui na esquerda eu tenho as opções das minhas pastas, assim como eu tinha no Gmail, e na parte central aqui eu tenho os meus e-mails da caixa de entrada, certo? Os e-mails que eu estou recebendo. Uma diferença do Gmail, embora eu acho que pode até ser configurado, no Outlook eu sei que dá para tirar, no Gmail não sei se dá para colocar, é que quando eu clico em um e-mail, ele já aparece aqui do lado, ele não vai para outra tela. Então, se eu abro aqui o e-mail da Zoom, por exemplo, com promoção, não fazendo propaganda de nada, claro, né? Se quiserem pagar a gente, patrocinar, tá ótimo, mas não é o caso. Então ele aparece aqui do lado já, certo? Se eu clicar duas vezes, ele até abre em outra tela. No caso, ele não permitiu. Aqui, ele abre em outra tela se eu quiser, mas eu particularmente prefiro usar assim, mais compacto, vejo tudo numa tela só.
questão de configuração também. Bom, aqui vejo que eu tenho várias pastas que eu criei até, né? Ele tem algumas que ele já tem por padrão, veja, assim como no outro, ele tem itens enviados, ele tem os itens excluídos, o lixo eletrônico é o spam, certo? Aqui ele está colocando em português, mas né, a ideia dos e-mails que podem ser vírus ou indesejados. Tem os rascunhos, né? Então veja, aparece um pouco diferente, mas normalmente tem as mesmas funções. E aqui tem as pastas que eu criei, certo? Então, por exemplo, eu tenho a pasta da FC, que era o domínio antigo da Unesp, então os e-mails que eu recebia da Unesp vinha para cá direto. Aqui o domínio atual, que é unesp.br. Tem o da ONG, certo? Aquele e-mail que eu estava usando, eu já encaminho para cá também. Inclusive está com o e-mail não lido, que foi o e-mail que eu enviei de teste lá, ó. Ó, lembra que eu tinha enviado, eu tinha aquele e-mail lá que eu tinha recebido? Ele estava lá na minha caixa de entrada, mas ele já tinha encaminhado para esse e-mail aqui também. É que normalmente eu só acesso esse, senão eu tenho que ficar vendo todas as minhas contas, eu concentro tudo em uma. Então estava aqui também. Veja que a mesma ideia para mostrar que o e-mail não foi lido ainda é muito parecido com o outro. Aqui o texto está normal e aqui ele está em negrito, tá vendo? Ele está destacado. Tá com essa barrinha do lado também. Ele vai criar algum tipo de indicação visual para dizer que o e-mail não foi lido ainda. Beleza. Quando abro também, veja, né, ele mostra quem enviou, mostra a data, mostra para quem enviou, tem a opção de responder, a opção de encaminhar. Então veja que embora as coisas mudem um pouco a aparência, onde estão, as opções são muito parecidas, são as mesmas no geral, certo? Então aí você usa um para você usar o outro, é um tempo de adaptação, né, até você ver onde as coisas estão, mas sem muito problema. Beleza. Ok, mas com as pastas, né, a princípio não muda nada para mim. Eu teria que, por exemplo, receber um e-mail da FC. Então eu teria que vir aqui, clicar no e-mail com o botão direito, por exemplo. Aí aparecem várias opções que eu posso fazer com o e-mail, né? Eu posso apagar, posso responder, posso fazer um monte de coisa. Mas eu tenho a opção, por exemplo, mover, que é para mover para outra pasta, né? Então eu posso mover para a pasta da FC. Aqui está aparecendo só algumas. Eu posso mover, clicar aqui, e vai aparecer todas as opções. Aqui, certo? Por exemplo, posso mover para a pasta que eu quiser. Mas isso é manual, certo? Dependendo do que for, tudo bem, mas isso é manual. No geral, a gente não quer isso. Ou melhor, se for automático, fica mais prático. Então, veja, assim como no Google, eu tenho aqui as opções das configurações. Assim como no Google também, primeiro ele abre algumas opções mais simples, só em relação à aparência, certo? Então, os softwares, a princípio, esses sites eram bem mais diferentes, certo? Mas com o tempo, um vai vendo o que dá certo no outro e vai adaptando para si, então eles vão ficando cada vez mais parecidos, certo? É como o mercado funciona nesse caso. E aqui eu tenho no final exibir todas as configurações do Outlook. Lá no Gmail também tinha essa opção. Estava um lugar um pouco diferente, mas também tinha. Então vamos clicar aqui. Aqui sim, eu tenho as regras, certo? Ó, então aqui eu consigo ver. Eu tenho primeiro, o Outlook, ele além de ser um gerenciador de e-mails, ele também é um gerenciador de calendário e de contatos, certo? Então aqui eu posso cadastrar vários contatos, colocar o nome das pessoas, os e-mails, o número de telefone, né, uma agenda praticamente aí virtual para me organizar nesse sentido. E posso organizar meus eventos também, né? Então tem um calendário, eu posso eu, particularmente, não utilizo muito, mas né, é uma função interessante. Então, eu tenho essas opções aqui também, mas no caso, eu estou olhando as opções de e-mail. E tem várias opções, certo? Inclusive do encaminhamento, certo? Se eu quisesse encaminhar os e-mails para outro lugar. Resposta automática, mas o que eu quero aqui são essas. Peraí que o mouse parou de funcionar. Voltou. São as regras. Então veja que aqui eu tenho várias regras já. São regras que eu crio para encaminhar, para fazer alguma função específica. Então aqui, ó, vamos pegar primeiro uma pronta e depois eu vou criar uma outra, começar a criar só para mostrar. Então aqui, por exemplo, ó, eu dou nome para a regra, essa regra chama e-mails ONG. Essa é a regra que, quando eu recebo um e-mail que foi enviado para o meu e-mail da ONG, ele já coloca naquela pasta da ONG, certinho. Então eu vou editar a regra só para a gente ver isso com detalhes. Então veja que é o nome da regra, chamei de e-mails ONG, que tanto faz, é só um nome para eu saber. E aí eu tenho uma condição e uma ação, certo? Né? A condição, quando ela for cumprida, vai fazer uma certa ação. A minha condição é, o e-mail foi enviado
para um certo contato. Qual que é o contato? O meu e-mail da ONG, é pedro.paiola@projetovidalegria.com.br. Então, se o e-mail que eu recebi foi enviado, na verdade, para meu e-mail da ONG, se o e-mail cumpre essa condição, aí eu vou adicionar uma ação. A ação, no caso, é mover para a pasta Projeto Vida e Alegria, certo? Então, essa é a minha regra. Recebi um e-mail que era para o meu e-mail da ONG, né? O e-mail que eu estou agora é pedro_paiola@hotmail.com. É outro e-mail, certo? Mas se o e-mail que chegou na minha caixa era para a ONG, eu mando ele para a pasta da ONG automaticamente. Deixa eu salvar. Mas eu posso criar regras dos mais variados tipos, certo? Então depende muito do que eu quero. Então, por exemplo, criar uma nova regra, eu chamei de teste. Quais são as condições que eu posso ter? Ah, quem enviou, então, por exemplo, ali no caso, eram os e-mails enviados para a minha conta da ONG. Ia para a pasta da ONG. Mas eu posso ter uma regra que parte de quem enviou. Então, por exemplo, imagine que eu crio uma pasta só para os e-mails que eu recebo da Suzy, certo? Então, todo e-mail que eu recebo da Suzy vai para uma pasta própria, só para isso. Então, posso colocar essa regra, ó, aí eu coloco o e-mail da Suzy aqui, vou inventar, tá? Suzy@gmail.com. Sei que não é seu e-mail, só para testar. E aí, todo e-mail que eu receber desse contato vai para algum lugar, certo? Então, esse é um exemplo. Vamos apagar. Ah, Assim como tem a questão, né, do de ou para, lembra que tem o com cópia ou com cópia oculta, né? Então também tem as opções aqui, se eu receber só com para ou com cópia oculta. Eu posso criar uma regra baseada em assunto, por exemplo, os professores fazem muito isso na faculdade, que é, eles vão pedir para você enviar o trabalho por e-mail. Mas como ele usa para e-mail para várias coisas, corre o risco do quê? Ele acabar perdendo um e-mail no meio do caminho, certo? Né? Ele foi vendo ali, pegou os alunos que tinha enviado, mas às vezes teve algum que ele não viu. Às vezes ele pede para você enviar um título padrão, ele coloca lá, olha, envia sempre, ó, trabalho, tracinho, aí o nome da disciplina, por exemplo, sei lá, porque ele vai criar uma regra que é, se o assunto inclui aquele texto que ele definiu, que os alunos tinham que enviar, ele vai para uma pasta separada. Então, todo e-mail que os alunos enviar já vai para uma pasta trabalhos que ele criou, por exemplo. Né? Então, você pode criar uma regra em cima do assunto. Ou está marcado, né? Você pode marcar o e-mail como sendo confidencial. Lá no Gmail a gente viu isso, tinha a opção de marcar como confidencial. A importância, também se pode uma ação em cima disso. Ou seja, tem várias condições que você pode usar. Dependendo do que está no e-mail, dependendo de quem enviou, dependendo de para quem enviou, você cria condições. E em cima dessas condições, pode ter mais de uma. Né? Veja aqui embaixo tem a opção de adicionar outra condição. Então, você pode ir juntando condições, né? Se o e-mail veio do fulano e no assunto está escrito alguma coisa específica, aí vai depender da sua necessidade, claro. Você pode também, no final, definir as ações. O que que eu vou fazer com esse e-mail? O que eu estou dando de exemplo é mover para, que é mover para uma pasta específica. Mas você pode criar, por exemplo, a ação de excluir. Então, veja, tem um e-mail que está te enchendo o saco, né? Está enviando spam para você. Quando você recebe algo daquele e-mail, você já pode excluir automaticamente. Ou marcar como lixo eletrônico, né, que é marcar como spam. Também tem isso. Ou você pode marcar como importante. Né? Todo e-mail que eu recebo do meu chefe, por exemplo, eu vou marcar como importante para poder ver depois com mais facilidade. Eu posso enviar para outra pessoa também. Né? Todo e-mail que eu receber de uma certa pessoa, ou um caso específico, eu vou encaminhar para outra, ou vou encaminhar para outra conta minha. Então, assim, é bem amplo as possibilidades. Né? Então, vai depender da sua necessidade. E aí você define quais são as condições e quais são as ações para ser tomadas em cima disso. No geral, eu particularmente uso mais para essa ideia de organizar as minhas pastas, certo? Então, os e-mails que vão para o meu e-mail da Unesp vão para a Unesp. Aqui tem alguns e-mails que eu bloqueei também, né, que me enviavam e eu quis bloquear. E aí, em cima disso que eu organizo. No, yo acho que está claro, uno tiene que entrar ahí, ¿no? Yo esa parte ahí nunca había trabajado, sabía que más o menos se hacían esas cosas, pero nunca, mas estoy viendo que es útil. Por las cosas que você falou, é verdade, você organizar isso ajuda muito. Sim, com certeza.
Eu estou tendo dificuldade porque o celular é muito pequeno e eu estou tendo dificuldade de enxergar. Então, eu estou sofrendo. Imagina. Para ler no celular fica meio. Mas geralmente eu já uso já o e-mail, né? Tem alguma coisa que eu não sei fazer, mas também não consegui acompanhar justamente por conta de ser. Não consigo ver exatamente o que você está apontando, né? Está bem pequeno. Sim. Mas eu acho que quando a gente tiver uma aula física, eu vou me lembrar bastante do que vai ficar já gravado, né? Vai ser mais fácil. Sim, já é uma base, né? E como vai estar gravado, aí depois se você quiser assistir, né, no computador, ver com alguma parte específica, vai estar lá disponível também. Tá bom. E do mais, alguma dúvida sobre outro assunto, alguma coisa geral que já passou no curso, né? Hoje a aula seria mais rápida mesmo, então deixei para isso. Eu não entendi direito como é que você põe a estrelinha. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Peraí que o mouse tá. Veja aqui, deixa eu só desligar o seu microfone um pouco, peraí. Tá. Aí. Veja que do lado do e-mail já tem essas estrelinhas aqui, certo? Isso ele já tem por padrão no Gmail, certo? Isso é no Outlook deve ter algo parecido, mas eu não me lembro. Eu posso até mostrar aqui. Então essas estrelinhas já aparecem, né? Quando elas estão desmarcadas é porque você não marcou como favorito. Então para você marcar é só clicar nela. Aí vai ficar amarelinho igual essa daqui, que é essa eu marquei. Então essa eu fui lá e cliquei. Então pegando essa aqui de exemplo, deixa eu dar zoom assim. Quando eu clico, ela fica amarelinha, então quer dizer que eu marquei ela como favorito. Deixa eu ver se. Opa! Como que eu saio desse zoom agora? Estou apanhando. Aí, eu fechei. No Outlook ele tem a opção de sinalizar, né? É parecido. Eu vou marcar com uma bandeirinha para dizer que aquilo é importante, para eu ver aquilo depois, né? Então ele tem opções similares, né? Não é a mesma coisa, mas tem opções similares. Acho que eu acabei fechando o outro. Tudo bem? Tudo. Sobre a aula, vai ser a última semana que vem, e aí você vai passar a data quando vai retornar, você vai esperar como é que vai ficar o negócio da pandemia. Você não tem ainda. Ainda a gente não. Peraí. A gente não tem muita definição, certo? O ano que vem ainda está meio incerto. Aí para todas as atividades, na verdade, certo? Então, a semana que vem a gente vai ter a última aula. Que vai ser sobre segurança, como eu comentei. Vou pedir, já vou preparar vocês já, mas é tranquilo, certo? Mas no final da aula vocês comentarem um pouco da experiência que foi no ano, certo? Só relatar rapidinho, né, como que foi. Para a gente ter o feedback, né? Para a gente justamente saber se a gente for repetir essa experiência ou algo parecido nos anos posteriores, a gente já ter essa ideia, porque o que a gente conversa bastante também na ONG é que, apesar de ser um evento, né, um momento que a gente não gostaria de estar vivendo, certa pandemia, não é nada positivo, mas a gente também busca aprender sempre com isso, certo? E a ideia de ter atividades à distância, atividades remotas, embora algumas coisas devem ser presenciais, a gente quer voltar o quanto antes, o quanto for possível, eu acho que atividades remotas também têm suas vantagens para algumas coisas, né? Por exemplo, o Jesus não poderia estar participando com a gente se essas aulas aqui fossem presenciais, certo? É verdade. Então, a gente também quer ver esse feedback justamente para ver o que tem de bom, o que tem de ruim, para a gente ir, quem sabe, nos anos posteriores, que a gente não tiver mais pandemia, a gente ainda assim ter atividades presenciais e remotas, né? Ou combinações das duas. Então, é o tipo de coisa que a gente pensa. Então, na semana que vem vai ser só essa última aula e esse relato de vocês. Na outra semana, eu ainda não publiquei, né? O Pedro pediu para esperar um pouco,
mas vai ter, na quarta-feira também, no mesmo horário da aula, vai ter um momento para a gente conversar com todo mundo, para falar de como foi esse semestre, do que a gente conseguiu fazer, do que não deu, né, para relatar isso. Então aí eu gostaria que vocês participassem também, como alunos da informática. Vai ter o pessoal também que fez as máscaras, do artesanato, né, que o pessoal pintou um pouco em casa, alguns voluntários conseguiram fazer algumas peças para a ONG, de forma remota aí, ou indo pouquinho as pessoas na ONG, né, só os voluntários. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o que a gente conseguiu fazer esse semestre, apesar da pandemia. Eu gostaria que vocês participassem também, né, no dia 16, se eu não me engano. Tá bom, Isso. Então, na claro. semana que vem é isso, 16 é isso. E pro ano que vem a gente fica aí, né? A gente vai avisando vocês conforme a gente tiver alguma decisão. Né? A princípio não tem nada definido. Tudo bem? Tudo. Essa aula você pôs em apostila também? Essa de hoje não. Essa de hoje de e-mail não tive muito tempo. Tá, tá bom. Tranquilo? A da semana que vem eu já vou tentar preparar um material melhorzinho. Eu espero que para o ano que vem eu tenha algo melhor, né? Eu consiga pôr no computador direitinho para visualizar melhor. Eu acho que vai ajudar mais. Mas por enquanto tá bom. Tá. Eu acho que o nosso professor vai garantir isso para o próximo ano. Um computador novo, bom, para cada um de nós. Queria poder. Queria. Não, para fazer aí um computador melhor para a gente, né? Claro, uma bala toda, dessa que você falou que tem memória RAM muito alta, que faz muita coisa, mesmo que não, não sabemos. Queria poder. A gente queria trocar os da ONG, aliás, mas difícil. É, verdade. Ô Pedro, já até falaram para mim que estão pensando de trocar aqui o meu monitor. Talvez eu vá precisar da sua ajuda para escolher um monitor melhor, porque o meu aqui é Jurássico, né? Né? Qualquer coisa, só chamar que eu tento ajudar. Tá bom, eu entro em contato com você, tá bom? Maravilha. Tá. Obrigado por enquanto, então. Tá, muito obrigado, né? Imagina. Cada aula é um novo aprendizado. Sempre uno aprende coisas boas, né? Que bom, a ideia é essa. É. Obrigado por você se dispor a ajudar a gente aí, tá bom? Não, Deus te eu sei abençoe. também, como eu sou professor também, eu sei que é difícil para ele, para Pedro, que está estudando, e ao mesmo tempo tem que fazer tudo isso. E até também porque tem poucos alunos, não? E isso também desmotiva um pouco o professor. Mesmo assim, Pedro sempre continua. Eu acho que a vezes deu aulas com um aluno, sempre, geralmente com dois, três. Também isso ajuda a poder atender melhor ao aluno que está, mas também é uma possibilidade que podiam aproveitar muito mais alunos, não? Porque é só entrar, é só vincular-se. Então vamos ver para o próximo ano, depois que façamos isso, se temos outras coisas. Porque eu acho o que você falou. Não, depois vamos a falar disso, não? No próximo encontro, não? Mas é verdade, é uma maneira de aproveitar. Esta é uma via que se não fora por ela, não tinha como uno chegar todos os dias. Até porque a vezes as pessoas também têm problema, mesmo que fiquem perto aí de você, Pedro. A veces as pessoas não podem ir porque têm determinada situação, porque é assim. A vida está muito corrida. Não é, com certeza, né? Como eu disse, embora o momento não seja, ninguém quisesse que isso tivesse acontecido, né, a gente tem que sempre tirar o de aprendizado, certo? E nessas atividades remotas, não substitui a presencial, mas são um complemento interessante, talvez, certo? Então a gente está pensando em algumas coisas nesse sentido, sim. Na faculdade, eu ajudo o pessoal lá com a maratona e teve algumas coisas que foram muito positivas, né? Que mesmo se a gente puder, quando a gente puder voltar presencialmente, a gente quer manter algumas coisas que a gente veio fazendo de forma remota, que foi interessante. A possibilidade também que
comentando é de um possível voluntário agora para informática que vai ajudar a gente com algumas coisas, que ele mora longe aqui, né? Mora em Bauru, mas ele mora longe, então para ele se deslocar para a ONG toda semana, por exemplo, se ele fosse dar algum curso aqui, junto comigo, para ele seria difícil. Né, mas a gente já comentou da possibilidade, então, dele fazer alguma coisa remota, né? Se ele fazer algum vídeo com algum material complementar, ou mesmo do mesmo assunto que a gente vê na aula presencial, mas que às vezes é interessante a gente ter visões diferentes da mesma coisa. Então, assim, são coisas que a gente vem pensando mais agora, que antes a gente não pensava tanto, e acho que é bastante interessante. E aí, a questão, né, do número de alunos, né, por mais que às vezes a gente queira que tenha bastante alunos, parece que, ora, eu penso sempre que, né, se a gente ajuda pelo menos uma pessoa, eu acho que isso já é o bastante, e até porque, né, depois a gente vai colhendo frutos disso. Mesmo quando eu comecei com as aulas presenciais na ONG, no primeiro ano acho que a gente tinha 2 alunos só, né, que foi um ano meio complicado ali, que a ONG estava, né, passando por mudanças, né, estava deixando de ser só o projeto para se tornar ONG, e aí tinha só 2 alunos. E aí foi aquele tempo normal, aí no semestre seguinte a gente já lotou a turma, certo, né? Que são os 12 alunos que cabem na sala também, né, porque não cabe mais que isso. Então acho que isso lido muito bem com isso, eu acho que não vejo problema nenhum. Se tiver pelo menos uma pessoa aqui, para mim é o que basta. Muito bom isso. Esse é o princípio do professor. Obrigado, Jesus. Certo, pessoal? Podemos encerrar então? Tá, acho que sim. Então, maravilha. Tá, Boa noite a todos e até semana que vem, certo? Agora a gente não vai ter até. o espaço de 15 dias. Semana que vem a gente já volta. Tá bom. Até então. Abraço a todos e todas. Abraço. Tchau. Boa noite para todos.